Prof. Alex Nina ensina governança e governo. Pessoal, tem um autor que ele é clássico, que é o Malthus, que fala do planejamento estratégico situacional, que ele traz para a gente a tríade do governo, tá? Então ele traz para a gente três elementos que são fundamentais quando você pensa num governo, num Estado. A governança, a governabilidade e a capacidade de gestão. Tem aula no canal mais específica sobre esses temas, mas é basicamente assim. Governabilidade, quando a gente fala de democracia, é o seguinte, a relação do poder executivo com o poder legislativo. Então, pode ser, por exemplo, atualmente no Brasil, 2024, o executivo é um governo dito de esquerda, enquanto que o legislativo é mais direita, centro-direita. Como é que eles vão dialogar? Aí vai ter que ter uma relação ali entre eles para que o governo consiga exercer sua função. Pelo menos no nosso presidencialismo funciona assim. Em outros países é o sistema parlamentarista, então não tem a figura do presidente. As pessoas se elegem lá os deputados e senadores, e depois esses elegem o primeiro-ministro, que vai exercer mais ou menos a figura como o presidente exerce o seu mandato aqui. É o exemplo lá do Reino Unido. Esses países geralmente têm menos problemas de governabilidade, tá? Em casos extremos, quando a governabilidade não tem como ser feita através de diálogo, emendas parlamentares e tudo mais, acontece com outros argumentos jurídicos também um processo de impeachment, como aconteceu várias vezes na história do Brasil. Essa é a primeira coisa de governabilidade. A capacidade de gestão, primeiro, é a seguinte: a capacitação técnica das pessoas que estão lá é, naquela gestão, não só por exemplo, do presidente, do governador, do prefeito, mas da equipe que ele escolhe. Então pode ser que ele coloque lá alguém numa pasta, vou colocar uma pessoa na pasta do Ministério do Meio Ambiente, mas que não seja uma pessoa tecnicamente capacitada, por indicação política, é muito comum. Esse dilema entre político e técnico é muito comum no governo, e pode ser muitas vezes que a indicação política ela prejudica a capacidade técnica, a capacidade de gestão. Então, não é só do secretário ou do ministro, é de toda a equipe também que vai ser formada a partir daí, que são os cargos de comissões. Se todas as indicações forem estritamente política, pode ser que as pessoas não tenham competência técnica para gerir aquela pasta. Tá? Então, é uma coisa diferente. Tá? Pode ser até mesmo que essas pessoas sejam bem intencionadas, mas por falta de conhecimento técnico, instrumental, não conseguem fazer uma boa gestão. E a governança, pessoal, é um diálogo com toda a sociedade. Então, ela acaba sendo maior do que a governabilidade, porque não é só o diálogo com as forças políticas, mas com as forças políticas, aqui a governabilidade com as forças políticas eleitas, mas com as forças políticas no sentido amplo. Tá? Aí que tem a sociedade, as partes interessadas na atuação de um órgão específico do governo, daquele governo, os grupos de pressão, as empresas, os outros países também entram aqui, é um conceito mais amplo. Então, isso aqui é importante para uma boa gestão de acordo com o Malthus. Então, olha só, o governo é a instância máxima de administração executiva ou liderança de um Estado-nação. É exatamente isso. Não confundir governo com Estado, tá? O Estado é mais amplo. O Estado, ele existe ad eterno, todo país tem lá seu Estado. Só que o governo, no regime democrático, ele é transitório. Então, tem um governo aqui no Brasil, por exemplo, de 4 anos, a gente elege não só o governo, no caso do executivo, mas também do legislativo, e o judiciário não é eleito aqui, mas ele é muitas vezes indicado, pelo menos nos cargos mais altos, pelo o governo, tá, do momento. Então, se a gente pegar, por exemplo, os ministros do STF são indicados pelo presidente da República. Forma de governos, arranjos. Então, é bem interessante. Existe, de acordo com Aristóteles, isso aqui é bem antigo, a república, a monarquia e a anarquia, tá? A república, ela vem da coisa pública, o governo ele está pautado ali em servir o cidadão. A monarquia, ela vem do governo mais preocupado em tese consigo mesmo, embora você tenha aí os movimentos monarquistas. É interessante esse tipo de coisa, que a monarquia e a anarquia, pessoal, existem no Brasil movimentos fortes da monarquia e da anarquia, e às vezes a gente pensa assim, quando a gente não tem conhecimento do que esses movimentos dizem, esse pessoal é meio maluco. Só que tem uma lógica no que eles pensam. Não estou falando que eu concordo, tá? Isso não é nem meu ponto de vista, mas é interessante. O movimento monarquista, ele vai dizer, entre outros argumentos, que é melhor que você tenha um Estado gerido por alguém, meio que essa pessoa vai ter mais zelo
com a coisa pública em comandar aquela região. Você pode discordar, obviamente, disso, mas tem pessoas que têm argumentos, no ponto de vista plausível, primeiro para a gente avaliar sobre a defesa da monarquia. Esse pessoal, por exemplo, eles são muito adeptos da monarquia no Brasil, no caso do Dom João, bem interessante esse lado, né? A anarquia também, pessoal, a gente pensa, a anarquia é o cara que não quer nada com nada, que quer tudo desorganizado, não é isso. Existem várias correntes anárquicas, inclusive espectro político diferente. Anarquia seria a ausência de governo. Então, estritamente, do ponto de vista teórico, o comunismo é anárquico. O socialismo não. O socialismo você tem governo, mas no comunismo não, de acordo com a teoria do Karl Marx. A mesma coisa o libertarianismo, que é hoje chamado anarcocapitalismo. Né? Seria o liberalismo mais radical, seria a ausência de governo. Né? Então, são aspectos estritamente opostos da economia. Aqui no canal tem aula sobre essa questão política, aspecto político. Eu posso deixar aqui na descrição para a gente entender isso. Então, república, o governo preocupado com o público, monarquia, o governo preocupado em tese consigo mesmo, mas não necessariamente deixando de se preocupar com os outros, nessa ideia de que o monarca sempre vai ser um tirano. E anarquia, ausência de governo. Tá? O Aristóteles também ele difere os tipos de governo. Né? Ele difere, por exemplo, a monarquia da tirania. A monarquia seria algo benevolente. O governo está centrado ali no rei, só que ele está preocupado com a sociedade. A tirania seria algo diferente. Um tirano, o poder está centrado nele, mas ele não está preocupado com a sociedade. Sistema de governo e processo. Aí você tem o parlamentarismo, já expliquei um pouco sobre isso, né? Você não tem eleição para o poder executivo, você só tem eleição para o poder legislativo, e o legislativo escolhe o primeiro-ministro. O presidencialismo, você tem a eleição para as duas casas, acontece no Brasil, nos Estados Unidos também, os sistemas podem mudar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto lá é por estado, no Brasil é majoritário por pessoa, né? No Brasil é por partido, então o seu voto conta na legenda, em outros países não é assim. Constitucionalismo, então segue ali tem uma constituição, um conjunto de leis ali que regem, e o absolutismo, né, o poder total dentro ali de um soberano, seja ele um monarca ou mesmo um tirano. Quando a gente fala de governança, o que é que vem a ser isso? É o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma organização é dirigida. E percebam que eu estou usando aqui o termo organização, então inclui poder público e empresas. Tá? Não é só o poder público que vai ter o tema da governança. Inclusive, a governança corporativa é um dos temas mais importantes quando a gente estuda empresas. Aqui no canal tem aula sobre governança corporativa. Então, naturalmente, numa empresa existem conflitos de interesses ali, principalmente nos altos níveis. Né? Eu recomendo uma série que tem Succession, o nome, que é bem interessante o conflito numa empresa, uma grande empresa familiar, né? O conflito ali de egos dentro de uma empresa. Então, para quem é da área da administração, é bem interessante essa série. Só que no governo também vai ter esse tipo de problema, né? Conflitos, e aí vai entrar o conflitos também de ordem partidário, digamos assim, porque política também existe conflito político nas empresas. Então, inclui inúmeras práticas, então, transparência contábil, estratégias, auditorias externas, viabilização de acesso ao capital de terceiros, tudo isso são práticas da dita boa governança. O que é o objetivo final da governança? Alinhar os interesses das diferentes partes de uma organização, os chamados stakeholders. Então, stakeholders são as partes interessadas nas operações daquela organização. E, claro, elas vão ter interesses que muitas vezes vão estar divergentes. Então, a governança vai tentar alinhar esses interesses, por mais difícil que isso pareça. Quando a gente olha, por exemplo, a governança corporativa, geralmente a gente divide, isso vale também para o governo, em ambiente interno e externo. O planejamento estratégico é baseado nisso, a divisão de diagnóstico e estratégia no ambiente externo e interno. No ambiente interno, nós vamos ter os gestores, no caso aqui, os acionistas numa empresa, mas pode ser, por exemplo, numa empresa pública, como um acionista 100% das ações são do governo, ou uma sociedade de economia mista, em que o governo é acionista majoritário, com mais de 50% das ações. Exemplo, Petrobras, Banco do Brasil. Aí nós temos os shareholders, share em inglês são ações, né, ações de bolsa de valores. E os colaboradores também fazem parte do ambiente interno, são os funcionários da empresa. Tá? Os gestores, o presidente da empresa nem sempre é o dono. Isso aqui tem aula no canal explicando sobre isso, a diferença do empreendedor para o investidor. Tá? O aluno de administração tem que saber a diferença disso, porque isso é a base do capitalismo moderno, o capitalismo financeiro.
a diferença do gestor para o dono. Então, você tem aqui a organização nesse ambiente interno. No ambiente externo, nós vamos ter fornecedores, clientes, consumidores, usuários. Aqui, pessoal, quando a gente fala de clientes, a gente não está só falando do cliente final, tá? Às vezes você tem uma cadeia, muitas vezes, na maioria das vezes você tem uma cadeia de suprimentos e você tem clientes que não vai consumir seu produto, mas sim vai passar para outras pessoas, para intermediários até chegar no cliente final. Mas é importante porque eles também têm ali certa barganha em você, assim como os fornecedores. Aqui a gente está falando da cadeia de suprimentos. Aí você tem o governo, e perceba que pode ser uma organização pública aqui também. Não é porque o governo está aqui que o governo não vai poder estar aqui. Inclusive, um dos princípios da tripartite no Brasil, você tem executivo, legislativo e judiciário, é que um regule o outro. Tá? Então, o legislativo ele tem como um dos papéis, além de fazer leis, de controlar ali o executivo. Tá? Então, você tem a diferentes esferas do governo. Sindicatos e agências reguladoras também vai ter para as empresas públicas, para a Sociedade de Economia Mista, por exemplo, a Petrobras ela vai ser regulamentada ali pela ANP e também vai ter um sindicato junto os trabalhadores da área, mas assim, os colaboradores são da empresa, os sindicatos não necessariamente são só por trabalhadores da empresa. Você tem um sindicato que é representante de uma classe. Por exemplo, eu sou professor do IFAO aqui, existe o sindicato dos professores. Então, vai ter representante de toda a categoria de professores de diferentes institutos, tá? Ou universidades, não necessariamente só daqui onde eu trabalho. Sociedade e comunidade em geral. Tá? A sociedade vai ser, para as ciências humanas, algo mais amplo do que comunidade. Diferente, da ecologia é diferente. A sociedade, do ponto de vista ecológico, é menor do que comunidade. Só que do ponto de vista social, a comunidade geralmente ela é ali restrita ao local, enquanto a sociedade é mais ampla, pode ser até a sociedade global, a sociedade nacional, mas não importa, isso vai estar impressionando a organização, dependendo da área de atuação. Se for uma organização mais local, ali, uma prefeitura, vai ser muito mais a pressão da comunidade. Agora, se for um governo federal, vai ser a pressão da sociedade brasileira. E aí, outra questão da diferença de governo e governança, tá? O governo ele tem a superestrutura, ele toma decisões, ele tem regras, tá? Implementação e rendimento. E quando a gente fala do governo eletrônico, você vai ter entrega de serviços eletrônicos, fluxo de trabalho eletrônico, votação eletrônica, por exemplo, no Brasil você usa a urna eletrônica, a produtividade eletrônica. Já quando a gente fala de governança, a gente vai estar falando da funcionalidade. Aquilo que eu expliquei aqui, ó. Você, para um governo funcionar, precisa de governabilidade, capacidade e governança. O diálogo dele com as diferentes partes interessadas, tá? Você pode ter uma estrutura muito boa, mas que não funcione. Aí vai estar a questão dos processos, os objetivos também, que são traçados junto à comunidade, à sociedade geral e as outras partes interessadas, o desempenho, a coordenação, os resultados. E existe a governança eletrônica, ou a e-governança. Então, consulta eletrônica, lembra aquela consulta a quem? A todos esses agentes envolvidos. Controladoria eletrônica, compromisso eletrônico, orientação societal em rede, tá? Algumas diferenças bem interessantes. Enquanto a governança está presente nas três esferas, o governo atua apenas na esfera política e administrativa, tá? Olha só, tem três esferas: política formal, sociedade civil e administração pública. Porque assim, tem uma diferença do governo do ponto de vista político e para o governo do ponto de vista administrativo. Tá? Quando a gente mostra esse triângulo aqui, a gente está falando do governo do ponto de vista político. Aqui, a gente está falando da administração pública, do governo do ponto de vista administrativo. Então, o governo ele vai atuar na esfera política, claro, e na esfera da administração. Só que na sociedade civil não é tanto assim que ele vai atuar. Quando a gente fala de governança, a gente está falando mais do diálogo do governo, que vai estar aqui nesses dois eixos, com a sociedade, tá? No poder público é assim. O eGov, que é o governo eletrônico, se ajusta a 4 grupos. Então, olha só. Entrega de serviços online na internet e outras atividades baseadas na internet, como consulta. Entrega de serviço e processamento com definição ampla, que engloba todos os aspectos da atividade do governo. Capacidade de transformar a administração pública através do uso das tecnologias da informação e comunicação para descrever uma nova forma de governo. Eu vou colocar aqui, ó. Até aqui. E alcançar o governo melhor. Então, esses 4 grupos
Percebam, bem interessante, a gente consegue ver as relações desses quatro grupos. O grupo 1 aqui, ó, que é a entrega de serviços online, vai estar numa relação da administração com a sociedade, então, governo com a sociedade. O grupo 2, que é a entrega de serviços e processamento, vai estar no âmbito interno da administração pública, tá? A capacidade de gestão aqui. O 3, capacidade de transformar a administração pública através das tecnologias para descrever uma nova forma de governo, vai estar também relacionado com as outras duas, né? Porque a tecnologia ela vai interferir aqui na sociedade e também na política, e vem também da sociedade, né? Afinal, se a gente colocar aqui as empresas também na sociedade civil, elas estão na vanguarda tecnológica. E aí o 4, pessoal, que é alcançar o governo melhor, seria a interseção dessa tríade, né? Alcançado pela interseção de equilíbrio entre essas três esferas aqui. Ou não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.